Olá, esta é a nossa unidade 8 de Antigo Testamento 2. Queremos destacar nesta unidade o livro de Ruth. Se você nunca leu o livro de Ruth, está perdendo muito, pois é um livro extraordinário, com muitas lições para a nossa vida. Ruth é uma estrangeira que vem fazer parte da família de Davi. Nós temos 2 livros com nomes de mulheres na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, Ruth e Esther. Esther, diferente de Ruth, é uma judia que se casa com um rei estrangeiro. Se você pegar o texto da Septuaginta, o texto grego, você vai se deparar também com outro livro com o nome de mulher, que é o livro de Judite, também muito interessante, vale a pena ler. Mas vamos ao livro de Ruth. A história começa com uma família, Elimeleque, Noemi e os 2 filhos, Malom e Quilion. Eles são efrateus de Belém de Judá. Eles estão passando por um momento de muita dificuldade, um momento de fome. E nessa fome extrema, eles resolvem ir para um outro país, para o país de Moabe, para poder então encontrar recursos, encontrar alimento. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei, Noemi significa minha doçura, e os filhos Malom e Quilion, Malom significa doente, Quilion também da mesma raiz, pode ser traduzido como definhando-se ou alguma coisa do gênero. Isso significa que a fama desses meninos, porque o nome em hebraico, ele indica a fama, a reputação da pessoa, devido à grande fome, eles ficaram famosos por serem raquíticos, por serem doentes. Os pais então deram esse nome para eles. Certamente que o nome ele pode mudar e ele mudava de acordo com as situações. Mudou a situação, mudou o nome. Então eles vão para o país de Moabe e lá encontram realmente recursos, alimentos, deixando Belém, que significa casa de pão, em Efrata, por isso eles eram efrateus. E então eles começam uma nova vida. Os 2 meninos já jovens se casam com mulheres moabitas, Malom se casa com Ruth e Quilion com Orfa. Então, Ruth e Orfa são nomes moabitas. Ruth provavelmente significa amizade e Orfa significa pescoço endurecido ou aquela que dá as costas. A história vai então dar essa fama para elas. Num determinado tempo, quase 10 anos, como diz o texto, os 2 jovens morrem e já havia morrido o pai. Então fica apenas a Noemi, desamparada, como diz o texto, do marido e dos 2 filhos. Mas o maravilhoso no livro de Ruth é que em nenhum momento o texto diz que a Noemi ficou desamparada de Deus. Deus jamais nos desampara. Mesmo que a situação seja tão complicada como era a situação de Noemi, uma idosa, o esposo falecido, os 2 filhos também faleceram, e ela está sozinha com 2 estrangeiras, num país estrangeiro, realmente muito angustiada, muito amargurada, mas de qualquer forma, Deus não desampara essa mulher. Lá em Moabe, ela vai ouvir que Deus visitou o seu povo dando-lhe pão, dando-lhe recurso. Quer dizer, Deus sempre visita o seu povo, sempre traz o que é necessário. Então, esse livro vai mostrar isso para nós, que Deus cuida dos seus, ainda que as circunstâncias pareçam apontar para uma outra direção. Ruth
então resolve seguir a sua sogra, que na verdade é uma espécie de mãe para ela, e a Orfa também decide segui-la, mas convencida pela Noemi, Orfa volta para a sua casa. Interessante que o texto diz, a Noemi dizendo, né, voltem para a casa da sua mãe. Então a gente imagina que a sociedade de Moabe fosse uma sociedade matriarcal. Na verdade, a história de Moabe começa com uma mulher. É a filha mais velha de Ló, que se relaciona com o próprio pai e tem um filho, e esse filho então é conhecido como Moab, que significa prole do pai, descendente do pai. Então é uma sociedade que nasce com uma mulher. Então há uma possibilidade de que fosse uma sociedade matriarcal ou semelhante às tribos atuais até na África, em alguns lugares, em que o marido tem várias esposas e cada esposa tem uma tenda. Então, quando Noemi diz volte para a casa da sua mãe, talvez pudesse significar volte para aquela esposa específica, que é a sua mãe, e então voltaria para a casa de um pai e várias esposas, e ela então, claro, com a sua mãe em uma tenda. Isso é uma possibilidade. Esse livro, também voltando a Ruth volta com a Noemi para Belém, casa de pão. Lá ela conhece Boaz, ela se casa com Boaz, e aí eles têm um filho, que é Obed. Obed é o pai de Jessé, que é o pai do rei Davi. Portanto, Ruth é a bisavó do rei Davi, e esse livro, então, entende-se que ele foi produzido exatamente para mostrar a linhagem do rei Davi, de onde ele vem. Havia uma relação muito boa de Davi com os moabitas, tanto é que em uma batalha, Davi envia os seus pais para ficarem em Moabe, protegidos lá com os seus ancestrais. Também é interessante que Ruth vem fazer parte da família de Jesus, da linhagem então de Jesus, uma mulher estrangeira, uma convertida, que foi um grande exemplo de mulher, uma pessoa de muito trabalho, de muita dedicação. Então esse, resumidamente, é o livro de Ruth. Aconselho você a ler, se você ainda não leu, e se já tiver lido, leia mais uma vez, porque é um livro de diálogos, é um livro que trata muito a questão da mulher. No capítulo 1, verso 3, por exemplo, o texto diz, Elimeleque, marido de Noemi. Isso é incomum em toda a Bíblia, uma mulher caracterizada em relação ao marido, normalmente diria Noemi, a esposa do Elimeleque, mas aqui nós vemos Elimeleque, o marido de Noemi. Também as mulheres de Belém é que dão nome ao filho de Ruth, ao Obed. São as mulheres que recebem Noemi e Ruth quando retornam de Moabe. É um livro bastante feminino, muito interessante, muito rico. Há uma prefiguração aqui do Messias. Então há muita lição nesse texto para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. Até a nossa próxima unidade, na verdade, até o nosso próximo curso, porque essa é a unidade 8 do nosso curso, estamos então enfatizando um pouco mais o livro de Ruth. Muito obrigado.